Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Se você não me conhece ainda, meu nome é Bernardo Sanches, eu tenho um canal aqui no YouTube, Vai Pelos Fundos, também tenho um perfil no Instagram, Vai Pelos Fundos, para falar de fundos imobiliários e Fiagro, e hoje estou aqui nessa oportunidade muito especial, nessa super casa, falando aqui direto do canal da Suno, para falar com um cara ainda mais especial, o Tassiano Neto, cara que sabe tudo do agronegócio, cara que tem aí uma representação enorme. Então, vem com a gente quer dirimir todas as dúvidas sobre Fiagro. Se você ainda não conhece o Fiagro, se você tem aí alguma dúvida, tá com medo de inserir o Fiagro, pô, essa live aqui é para ser uma masterclass, para a gente realmente utilizar todo o conhecimento aqui do Tassiano. Tassiano, obrigado demais aí por estar aqui nessa live comigo, valeu demais por esse bate-papo. Peço aí para você rapidamente se apresentar para quem ainda não te conhece, mas você é sempre carinha carimbada aqui no canal da Suno. Fala aí com a gente. Boa noite. Ei, Bernardo, boa noite. Obrigado aí. Foi ótimo poder, vai ser ótimo poder estar dialogando contigo. Primeiro, assim, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que você faz um trabalho muito legal de educação, de formação de mercado, de mostrar para as pessoas os riscos, as oportunidades. Eu te sigo aí sempre, vejo as lives que você publica no YouTube e parabéns aí pelo seu trabalho. Meu nome é Tassiano, eu estou nesse mundo do mercado financeiro há pouquinho tempo, Bernardo, e demais pessoas que estão nos ouvindo. Na verdade, eu sou um produtor rural, né? Eu sou da roça, eu morei literalmente na fazenda até meus 8 anos de idade, no interior do Espírito Santo, numa cidade chamada Pedro Canário, ao lado de Mucuri, na Bahia, e de Danuque, Minas Gerais, ali no Vale do Mucuri. Então eu acabei indo depois estudar, fazer faculdade, sair do interior, mas fiquei na agricultura a vida inteira, né? Já em Vitória, depois de formado lá pela Universidade Federal do Espírito Santo, eu tive a oportunidade de atuar por 4 anos como secretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo, no governo do governador Paulo Artung. E depois disso, eu acabei tendo um convite de uma consultoria, hoje com 600 pessoas, a Hello Group, uma consultoria em desenvolvimento, inovação e transformação digital, muito forte em estratégia também. Vim para São Paulo para poder morar e tocar a parte de agro, né, também como diretor de agro da Hello Group. E recentemente, eu falo que eu sou apaixonado, Bernardo, pelo incerto. Assim. Eu gosto de procurar coisas muito diferentes para fazer e tive esse convite super generoso do Vitor e do Thiago para poder vir para a Suno. Então, estamos aqui, vamos chamar assim, complementando skills, competências construídas ao longo da vida. A skill extraordinário, chassi, eu chamo de chassi, né? Esse chassi da Suno de saber avaliar a empresa, toda a experiência do Vitor em asset, em crédito, do time todo, Amanda, Magolo e tal. E aí resolveram chamar um peão para vir da roça para cá e estamos juntos aqui, complementando um pouco dessas experiências. Show de bola. Então tem 2 caipiras falando aqui na live. O Tassiano, é o seguinte, cara, olha que legal, já tem muita gente chegando aqui. Lígia, uma querida minha aqui, e o pessoal falando, olha, já de São Paulo, de Aparecida de Goiânia, muita gente, Rio de Janeiro, realmente uma galera chegando aqui para bater esse papo com a gente. E é o seguinte, Tassiano, o investidor, ele está preocupado, né? Carteira de ações dele está negativa, carteira de fundos imobiliários dele está negativa. E aí, ele acaba buscando alternativas, né? Buscando ali investimentos com mais retorno e até acaba entrando em algumas coisas complexas, algumas coisas mais arriscadas e não olha para um produto super acessível, tá aí crescendo demais, com um formato também super tranquilo, próximo, né? O que a gente tem aos fundos imobiliários, pensando aí numa carteira média nesse produto, CDI mais 4, CDI mais 5. Então, bora falar de Fiagro essa noite e realmente trazer um pouquinho para o investidor, para dar aquela confiança, aquele empurrãozinho para ele entrar com o pé no Fiagro? Vamos, vai ser ótimo. Acho que a gente pode falar um panorama geral, né, tanto do agro como dos Fiagros, e falar um pouquinho do SNAG. Eu acho que a gente tem... Você tem feito muito bem esse papel. Eu acho que vai ser uma oportunidade legal com tanta gente já aqui com a gente na live. Bora! Então vamos lá, você já adiantou aí pra gente, já são 170 mil investidores de Fiagro, saiu ali o boletim da B3 semana passada, finalzinho da semana, 6 bilhões, né? Cara, olha que volume enorme, 6 bilhões de reais sob custódia nos
fundos listados, né? São 25 listados e em negociação, inclusive o SNAG aqui da Suno. Explica para o pessoal aí o que é o Fiagro, né? O que é esse produto que está vindo para realmente trazer o agronegócio para perto do investidor. Legal. O Fiagro é um projeto de lei do deputado federal Arnaldo Jardim, que foi reeleito agora. Eu tive o prazer, Bernardo, de atuar como secretário de Agricultura do Espírito Santo quando ele era secretário, né? Uma curiosidade, ele foi presidente do Conselho de Secretário de Agricultura do Brasil. E depois eu sucedi o Arnaldo na presidência do Conselho de Secretários. Assim, como é que o Arnaldo olhou para isso? Fala assim, olha, o crédito rural público subsidiado não dá conta de financiar o agro, e os balanços dos bancos ou das cooperativas, da revenda, a galera que faz, não consegue acompanhar a velocidade do que a gente precisa. A gente precisa, de fato, acelerar o mercado de capitais para financiar o agronegócio, que é a única avenida que tinha espaço, que tem ainda, né, evidentemente, um enorme espaço para crescer. Então, é o fundo de financiamento do setor e que pode financiar, né, e ele é muito diverso, ele é muito eclético, assim, pode financiar tudo, pode fazer qualquer operação dentro. Então, e também ao longo de toda a cadeia de valor do agronegócio. O que a gente pode dividir a cadeia de valor do agro em 4 grandes grupos? Imagina o seguinte, antes da porteira, né? Empresas que vendem insumos, indústrias que produzem herbicidas, produzem biológicos, produzem trator, máquina, equipamento, dentro da fazenda, ou seja, dentro dos produtores rurais, em qualquer cultura que esteja dentro da fazenda, e depois a porteira, que é quem basicamente pega esse produto produzido na fazenda, seja soja, milho, algodão, industrializa, né, esse produto, ou carne, celulose, papel, açúcar, e vende para o consumidor final. E embaixo desse framework que eu estou colocando de antes da porteira, no meio e depois da porteira, tem o que a gente chama de agroserviços, né? Então, transportadora é um agroserviço, banco é agroserviço, agrônomo que presta serviço para a fazenda é agroserviço. Então, está todo embaixo, todo mundo aqui embaixo. Então, o Fiagro pode fazer qualquer operação aqui dentro. Então, ele é muito amplo. Evidentemente que ele nasceu, ele foi acelerado, né? Você trouxe os números aí, na principal dor, que era crédito para o produtor rural ou indiretamente para o produtor rural, passando via uma revenda, cooperativa ou indústria, que é o maior dor que o setor tem hoje para continuar crescendo. Não, show de bola. E é interessante, né? Porque o investidor já está aí se familiarizando. Cara, Brasil é o maior produtor de soja, maior produtor de cana, maior produtor de laranja, maior produtor de café. Então, é um dos maiores de milho, de algodão. Você conhece muito mais que eu, né? E você sabe dizer isso para o nosso investidor. E, claro, um agro tecnológico, né? Um agro que trabalha. Hoje eu ouvi uma notícia muito legal, por exemplo, Tassiano, a gente reduziu em 30% a capacidade plantada de feijão no Brasil, mas a produção só reduziu 15%, ou seja, mais tecnologia para ter mais produtividade. E também, às vezes, o brasileiro não sabe, 20%, né, da população empregada no Brasil tem alguma relação com o agronegócio. Dentro de tudo isso, representação de 30% do PIB, né, 2,3 trilhões, eu quero aí clarear para o nosso investidor que está aqui chegando, todos os assinantes aqui da Suno, né? Fala um pouquinho dessa necessidade de crédito. Você já deu uma passadinha nisso, mas a gente escuta, né? O senso comum sempre fala, pô, o crédito rural é subsidiado, como é que a gente vai trazer crédito privado? Como é que os Fiagro realmente vão conseguir alavancar bastante recurso? Essa é uma dúvida que eu tenho sempre. Legal, Bernardo. E eu escuto muito isso também. Assim. Parte do crédito agrícola no Brasil é subsidiado, né? A carteira de crédito rural, nós estamos falando de dentro da porteira agora. A necessidade de crédito do produtor rural, dos 5 milhões de produtores rurais no Brasil, é de 750 bilhões de crédito por ano. Desses 750 bilhões, 1/3 vem do Plano Safra, 250 bilhões de reais. Esse ano foi um pouco menos, 200 bilhões, depende do CDI, porque o governo coloca o subsídio para equalizar a taxa de juros, né? Uhum. Então, quando a Selic está muito alta, o banco capta esse dinheiro a 13,75 e tem que emprestar lá no Plano Safra a 7,8, então a conta fica grande. Quando a Selic está mais baixa, o cheque do governo estica, ou seja,
o mesmo valor nominal para subsidiar a agricultura faz mais coisa, porque a diferença entre o 6, o 7, o 8, que é o dinheiro subsidiado, para 9, por exemplo, quando está 9, é menor. Então, isso varia um pouco. Então, o produtor rural precisa de crédito e não dá conta de muitos anos. Não dá conta desde quando? Acho que tem um marco, que é 2004, né? Quando o ministro da Agricultura era Roberto Rodrigues, e o Ivan era o secretário de Política Agrícola, foi criado a LCA, foram criados os CRAS, os CDCAs, já com a visão de que em 2004, ou seja, quase 20 anos atrás, não existia dinheiro suficiente para financiar o setor e o setor público não daria conta. Então, nesses últimos 20 anos, o que aconteceu? O crédito público virou subsidiado, virou 1/3 da necessidade. O outro 1/3 veio fruto de uma jabuticaba brasileira, que é chamada Operação de Barter, né? As pessoas falam de operação de barter como se fosse um negócio comum, meio óbvio, mas operação de barter, Bernardo, é escambo, é troca, é permuta. E não existe nenhum outro setor da economia que escambo tenha relevância, né? Você não vai passar o final de semana, você não vai para um show ou almoçar no restaurante e falar assim, vim almoçar aqui com minha família e eu trouxe um leitão aqui para pagar. Isso não existe, entendeu? Então, é só no agro que tem esse negócio de barter. E esse negócio ficou tão grande que virou 250 bilhões de reais. É um negócio enorme, que não pega, e que está longe do Banco Central e longe da CVM, porque é feito entre as partes, desregulamentado, né? Está falando mal de barter? Não, acho que o produtor aprendeu a lidar com barter, foi um instrumento importante, mas é uma jabuticaba, não é um negócio normal no mundo ter operação de barter. E os outros 250 bilhões vêm de operações de crédito dos bancos com juros livres, né? Então, quando o Bradesco, o Sicoob, que é muito forte, Santander, capta as LCAs, ela tem que obrigatoriamente pegar um pedaço dessas LCAs, varia de tempos em tempos, vai mudando, eu acho que hoje está em 30% e 29%, e é obrigado a aplicar esse dinheiro no agronegócio no brasileiro. Então, essa é a necessidade de capital. Resumindo, 1/3 é crédito público, 2/3 é crédito privado. Quando a gente olha para frente, fala assim, como é que vai ser o futuro? Assim, não tem espaço para o crédito público, é só olhar, né? Estourando o teto, no governo passado, 800 bilhões de reais, tem a justificativa da pandemia, sem dúvida. Nesse governo, mais 200 bilhões de reais já anunciados, antes de começar no primeiro ano do governo. Então, assim, vai precisar continuar buscando crédito privado. E como é que vai se comportar o crédito privado? O banco e as revendas cooperativas das indústrias não têm espaço no balanço para financiar o agro todo. Tem limite, porque não consegue tomar, né? Balanço não é ilimitado. Então, onde vai crescer? Vai crescer, que hoje esse crédito privado é de 500 bi, vai crescer via FIAGRO, vai crescer via CRA, evidentemente, vai crescer via mercado de capitais. Qual a diferença, né? Que o FIAGRO, o secundário é uma enorme diferença, na verdade. Assim, o cara compra uma cota do FIAGRO, o investidor compra a cota do FIAGRO, pensando em 3 anos, mas sabe que na semana que vem acontecer algum problema, ele pega e vende no secundário na hora. Assim, então, e um CRA, um LCA, ele não consegue fazer isso, né? Então acaba que o FIAGRO é um veículo, como os fundos imobiliários, como as ações, né? Essa liquidez, né? Essa possibilidade de uma liquidez ágil em qualquer desafio que a pessoa tenha na vida, né? É um enorme diferencial e por isso que faz tanto sucesso. E como você falou, né? O FIAGRO, ele já vem... Acho que você gosta de usar até essa expressão numa indústria, numa estrada pavimentada, né? O fundo imobiliário já deixou tudo pronto e hoje a gente está vendo na esteira e tem tudo realmente para crescer de uma maneira exponencial. E você estava falando aí de crédito, né? Olha que legal. Nesse primeiro semestre do ano safra, né? Então, para quem não sabe, está começando a acompanhar, né, o mundo rural aqui, a safra ela começa em 1º de julho, né? Então, nesse primeiro semestre que a gente teve agora, no final de 2022, já foi 202 bilhões de reais tomado de crédito, né, pelo produtor rural brasileiro. Olha que número exorbitante, né, cara? 202 bilhões de reais, 19% acima do primeiro semestre safra anterior. Para ter o Bernardo, me permite, 212 bilhões nos números publicados pelo Banco Central. Exato. Porque o que tomou de crédito no barter, que está fora do olho, não é ilegal, tá? Não estou dizendo isso não, mas é importante deixar isso claro. Assim, tem um mundo de crédito, possivelmente quase desse tamanho,
que foi feito entre revendas cooperativas e indústrias e está longe desse número. Não existe esse número publicado. Eu falei 250 bi, que são estimativas que fontes lá do próprio Ministério da Fazenda me passam, mas ninguém publica isso, porque não está publicado ainda. Né? Desculpa te cortar, mas eu acho que vale esse adendo. Assim, é mais ainda dinheiro, apesar de não ser visível, né? Transparente para as pessoas. Com certeza, e assim, isso de crédito tomado, né? Tem também o recurso próprio do produtor rural, que eleva ainda mais, né, o gasto com a safra. Para o investidor ter uma ideia também, teve um custo de 42% só no custeio da safra. Claro, aumento de fertilizante, de insumo e tudo mais. Então, só para trazer, né, como o agronegócio é pujante e como ele necessita, né, de crédito demais. Tassiano, é o seguinte, uma coisa que eu recebo também, que eu acho até chato e importante da gente divulgar para o investidor, né? O crédito subsidiado, o plano safra, ele só serve para o grande produtor rural enriquecer. É isso para isso que serve. E o cara nunca abriu lá o plano safra para observar, né? Que tem o Pronamp, tem o Pronaf, que é destinado boa parte, né? Ou a grande parte para o médio e pequeno produtor. O que você pode falar disso também? Um cara que já participou aí de governo. Não, hoje, e a orientação é exatamente o contrário, né, Bernardo? Desde assim, quando foi criado o Pronaf, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, financiando os pequenos produtores, cada vez mais o Plano Safra é direcionado para pequenos e médios produtores. E eu não acho, e eu defendo que uma parte vá para grande produtor, sim, acho que não tem problema nenhum. Não é uma vergonha isso, mas é insuficiente, né? O que eu falo, né? Assim, muito produtor fala assim, pô, Tassiano, eu consigo Pronaf a 8%. Falei, ótimo, quanto você precisa de crédito esse ano? O cara falou, eu preciso de 10 milhões. Você conseguiu quanto no banco? 1 milhão. Falei, então você consegue 1 milhão a 8. Você tem que fazer um mix, fazer um blend dessa taxa. Assim. Você vai no banco e vai pegar com juros livres, pagando CDI mais 1, e aí você vai ainda na revenda, que pegou um dinheiro do Fiagro, pagando CDI mais 4, mais 5, você vai fazer uma taxa média. Eu chamei de blend, né, para pegar um termo da cafeicultura aqui, mas você vai fazendo uma taxa média durante o ano. Então, não tem necessidade. E para o pequeno produtor, o plano safra é mais relevante, né? Se para o grande ele faz lá 5, 10, 15% da necessidade de crédito, para o pequeno produtor ele vai fazer 60%, 70% da necessidade de crédito, e cada vez mais, eu acho que nesse governo isso vai se acentuar. O pequeno produtor, no pronafiano, que a gente chama, e o produtor do Pronamp vai cada vez mais captar esse recurso. Não, show de bola. Acho que esse esclarecimento é muito importante. O investidor certamente recebe esse tipo de vídeo conteúdo e assim, a gente tem que esclarecer para o cara entrar realmente no Fiagro com a cabeça muito bem trajada, né? E você citou um pouquinho aí de taxa. Achei muito legal. Esse é um ponto importante demais, né? O investidor, ele tem visto aí, já tem começado a estudar os Fiagro, ele vê lá a operação CDI mais 4, CDI mais 5, pô, isso aqui dá mais 17%, 18% ao ano. Como é que o cara paga na ponta, né? Eu sempre brinco, né? Quanto é que o agro aguenta de desaforo, de margem para realmente conseguir pagar, né? E se a gente puder entrar um pouquinho também em histórico de inadimplência, às vezes o investidor tem também a cabeça, né, do fundo imobiliário, com histórico de inadimplência. Como é que é no agronegócio? Fala um pouquinho para a gente também desse blend de taxas que você falou. Legal. Tem uma coisa que eu não diria que eu critico o Barter, eu provoco o Barter, eu sou um provocador assim, do Barter. Tem uma grande vantagem que pouca gente vê isso. Assim. Quando você vai fazer uma operação, vai plantar soja, milho, enfim, e você faz permuta em produto, né, você explode a sua TIR, né, porque você faz um desembolso muito, muito menor do que o necessário. Então, no final, assim, você pode ter pagou uma taxa cara, embutida naquela permuta que você não percebeu, mas como você fez um desembolso menor, que você trocou para o produto, você não pegou esse dinheiro emprestado necessariamente, não está no custo lá do seu balanço. E também esse dinheiro, né, você não colocou do seu bolso, você explode a TIR. Então, esse é um diferencial relevante aí que o Barter provoca. E o produtor rural, ele faz esse mix de taxa, né? Ele vai pegando taxas de todas essas frentes e ainda usa o recurso dele.
Então, o cara vai, assim, cada produtor, né, vai na revenda se financiar, vai na cooperativa se financiar, exatamente pelo que falta. Mas o que falta, você tem essa vantagem, sabe? Você tem essa vantagem de não precisar fazer o desembolso, você fazer permuta. Então, eu acho que é um diferencial, sabe, Bernardo? Enorme para quem vai para o produtor rural, e é um setor que você é muito resiliente, né? Você falou, como é que consegue? Porque ele faz uma taxa média, né? Então, ele pegou um pouco lá no escambo, ele fez um pouco no plano safra, ele fez a permuta, pegou um pedaço no banco, colocou um pedaço no negócio. Então, ele consegue equilibrar isso com a taxa média. Por isso que eu acho que o plano safra é importantíssimo, vai continuar sendo muito importante. E, evidentemente, com o passar dos anos, a inadimplência é muito baixa. Quem tiver curiosidade, é só dar um Google aí e olhar. Inadimplência, carteira de crédito do Banco Central. O Banco Central publica isso. Então, a inadimplência do setor hoje é 1,5%. Então, assim, é muito baixa a taxa. Uhum. Tassiano, mas você está comparando a mesma coisa porque o Banco Central colocou inadimplência do produtor final. Quando nós estamos falando de Fiagro, não é o produtor final que está na maioria da carteira. Não, mas tudo bem, mas eu não sou, no caso nosso, do SNAG, né? Não é o produtor final, é a boa safra, mas é com o lastro do CPR do produtor. Então, no final, é o produtor, indiretamente, assim. Então, mesmo que eu não esteja comparando melancia exatamente com melancia, mas é muito próximo, sabe? Eu diria que são variedades. Se eu pegasse no mamão lá no Espírito Santo, eu diria que eu estou comparando mamão papaya com mamão formosa, sabe? Não são exatamente o mesmo mamão, mas tem muita proximidade, né? Então, acho que tem a histórico de inadimplência do setor é muito baixo. É lógico que tem um aprendizado, né? As gestoras estão aprendendo, dar crédito para produtor, dar crédito para revenda, não é exatamente a mesma coisa de dar crédito para pessoa física, como os bancos estão acostumados, ou dar crédito para construtoras via, né, os fundos de crédito, os fundos de papel, mas tem uma curva de aprendizado, mas num setor muito resiliente, num setor que, enfim, tem sustentado aí a economia brasileira durante muitos anos. Não, legal. E você já entrou em outro ponto que eu quero abordar, que, claro, essa pergunta, tenho certeza que você recebe bastante também, né? O investidor tem vindo realmente migrando do fundo imobiliário, e aí ele vem com aquela cabeça de tentar estratificar, de tentar colocar uma análise de risco, vamos dizer assim, né? Ele vem com aquela ideia de high grade, middle risk, high yield, isso já está, né, nos fundos imobiliários realmente mais enquadrado. Ele vem e tenta fazer isso para ele poder fazer a alocação dele. Então, na sua visão, né, como é que está? Onde está mais risco no Fiagro? É aquele Fiagro que trabalha mais com crédito pulverizado direto ali na revenda, na cooperativa, ou não? É aquele Fiagro que trabalha diretamente com o produtor rural, que, querendo ou não, tem o risco binário ali, né? Se o cara tem uma boa safra, ele paga bem. Se não tem uma boa safra, dá qualquer tipo de quebra, de intempérie, enfim, que acaba atingindo esse cara, ele tem mais dificuldade. Onde que você entende aí que está essa escala de risco, vamos dizer assim? Eu tenho dificuldade, assim, dada a amostra, né? A gente não tem histórico na indústria para poder afirmar isso, assim, sabe, Bernardo, com clareza. Mas o que eu diria, assim? Para mim, é o pensamento, se você quer diversificar risco, assim, acho que uma coisa importante é diversificar cultura e região no Brasil. Assim, eu acho que é olhar para a carteira e diversificar. Por quê? Só existe um produto brasileiro que é produzido no Brasil inteiro, que é a soja. Né? Até no meu Espírito Santo, que não produzia soja, está produzindo de um ano para cá. Então, quando você olha para uma carteira assim, e vê pulverização, você vê assim, culturas diferentes, você vê regiões diferentes no Brasil, isso faz uma enorme diferença, porque tem fator... Desculpa, Bernardo. Tem fator climático, tem fator de vigilância sanitária, tem fator mercadológico. Por exemplo, eu posso ter um problema, eu financio suíno, eu posso ter um problema, a China fecha ou a China abre para suíno, aumenta o meu risco comercial. Então, assim, eu acho que pulverizando. Tassiano, beleza, está falando isso,
nós, sei lá, temos 30 fiagros, estão quase todos, estão muito concentrados. É verdade, porque estão todos muito pequenos. Assim. Na hora que a gente começar a ter mais fiagros com R$1 bilhão, R$1,5 bilhão que a gente vai começar a ver isso a partir do ano que vem, dos próximos anos, a gente vai ver essa diversificação, assim, sabe? Então, é olhar. Mas hoje a gente não consegue ver essa diversificação, porque assim, não dá para um fiagro nascer com R$100 milhões, R$150 milhões, e ter o equilíbrio de diversificação no Brasil inteiro, porque não dá para fazer uma operação de um CRA de R$5 milhões para o leite. Sim, e outra, sabe, operacionalmente não faz sentido, o custo de servir fica alto para fazer isso. Então, a gente vai ver isso com médio tempo, com o passar do tempo. Eu tenho dito assim, uma expressão que nenhum fiagro brasileiro será grande se não refletir a diversidade da própria agricultura brasileira. Então, a soja é 30% da agricultura brasileira? Então, soja vai acabar tendo 30% dos fiagros de crédito. Então, quanto que é milho, quanto que é algodão. Assim. Então, a gente vai acabar vendo isso. Mas eu acho que, ao invés de olhar isso nesse momento, quando a indústria está crescendo, né? Assim, primeira coisa, eu tiraria, eu tenho receio de fiagro com yield muito alto, assim, sabe? É um risco, porque o cara pagar CDI mais 7, CDI mais 8, eu acho que é um sinal que vale, e é muito popular, evidentemente, ganhar dinheiro, mas muita gente me pergunta, você está sendo, a CDI vai subir, né? Tomara, eu falo, tomara que não, Bernardo, sinceramente. Eu acho que não é sustentável para a economia brasileira a Selic continuar alta, porque eu quero ganhar meu dinheiro como investidor, né? Todos que estão aqui, mas no outra ponta tem alguém que tem que pagar, assim. Então, esse equilíbrio é um desafio, sabe? Então, acho que é olhar mesmo a carteira, tirar, assim, olhar quem está com yield muito alto, que é tentador, mas acaba sendo, para mim, um desafio, né? É tentador, mas é um desafio, e ver além de olhar a foto, olhar o filme, sabe? Qual é o filme que os fundos estão fazendo? Os fundos estão caminhando para a diversificação? Quando chegar em 1 bi, os fundos que tem, eu acho que tem 1 ou 2, deve ter 1 bi, eu acho que tem em cima de 1 bi. Como é que está a carteira dele? Aí vai entrar um segundo para o clube de 1 bi. Como é que está a carteira? Eu acho que aí começa, de fato, a gente vai ver a estratégia do gestor expresso de verdade. Não, muito legal, né? Até dando um pitaco e complementando o que você está falando, né? A gente fez, felizmente, várias lives com gestores de fiagro já, e esse é o lema, né? A diversificação. Eu quero buscar a diversificação, eu quero estar em várias regiões, eu quero estar em diferentes tipos de culturas, né? Obviamente, hoje a gente já tem alguns fiagros que eu brinco, né, que são setorizados, né? A gente tem um fiagro lá da FGA, por exemplo, que trabalha mais com o setor sucroenergético, porque eles têm um histórico muito grande, trabalha lá com o pessoal da Valora, eles gostam muito de revenda e cooperativa, e assim vai. Cada um vai iniciando, como você disse, né, iniciando a operação naquele segmento que mais conhece, que tem mais retorno para ele, né, historicamente. Mas, de fato, né, assim, é unânime, as gestoras falam, olha, eu quero realmente estar em todas as regiões, todo tipo de elo da cadeia também, e acho que isso é fundamental, a gente vai ver muita coisa legal, né? E até existe um trabalho, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, Bernardo, de formação de mercado, né? Não só formação de educação ou formação para o lado do investidor, mas também para o lado do tomador. As minhas contas que nós temos no Brasil, 5 mil empresas que poderiam emitir, empresas e grandes produtores que poderiam emitir CRA. Se a gente olhar esse ano, que foi um recorde histórico na emissão de CRA, desde quando foi criada, em 1994, pelo ministro Alberto Rodrigues, nós temos esse ano menos de 200 empresas que emitiram. Então, assim, não adianta também falar assim, eu quero fazer 100% de diversificação hoje, que você não consegue fazer essa diversificação. A diversificação, do jeito que eu estou dizendo, né, equilibrada de acordo com de fato, a representação de todas as culturas no Brasil. Não consegue. É um trabalho, de fato, de formação. Então beleza, então eu vou esperar, o investidor fala, né, eu vou esperar, então, crescer. Mas vai perder oportunidade, porque está com CDI, pagando o CDI do jeito que está pagando,
Eu olho para o Banco Central, vejo a inadimplência da carteira de crédito, vejo que o Sultan que tem 19 milhões de pessoas trabalhando no Brasil, vejo que é quase 30% do PIB, cara, eu tenho uma determinada segurança. E nós estamos falando para pegar 100% dessa carteira e colocar em Fiagro. É isso. Imagina, assim, hoje, você vê quem aplica em lojas americanas, vê hoje, assim, pô, auditoria, grupo grande por trás, não sei o quê. O cara vai e anuncia a renúncia assumiu o dia 1º, renunciou dia 10, porque tinha um rombo, tá nos jornais, de 20 bilhões de reais lá de auditoria, assim, sabe? Então, é isso. Então, é equilibrar. Equilíbrio, eu acho que é a palavra boa. Exato. O velho caminho do meio, né? Mas, Tassiano, você falou uma coisa muito legal, né? O investidor, às vezes, ele fala isso, vou esperar crescer, vou esperar realmente desenvolver um histórico, um track record das gestões. E eu sempre falo isso, cara, coloca um pezinho. Pô, vai ali com 2%, 3% da sua carteira, do seu portfólio, e aí você vai agregando, vai ganhando confiança, vai acompanhando, vai vendo live com o gestor, vai lendo relatório, manda lá um e-mail para o RI, vai realmente procurando, estudando, e você vai ganhando confiança para aumentar essa exposição. Você falou, né? Pô, não vamos começar com 100%. Não. Agora o CDI que é legal, vou totalmente para Fiagro, que é o que está pagando mais alto. Vou largar aqui meus fundos imobiliários, vou sair das ações. É assim que o investidor tem que trabalhar. Sempre a gente fala, né? Portfólio. Mas com certeza, vir conhecer o Fiagro, vir entender a dinâmica do segmento faz muito sentido, né? E tá sendo o seguinte, outra pergunta que eu recebo demais, eu quero trabalhar contigo, garantia real. Pô, o cara vem do fundo imobiliário e ele vê lá, né, nas operações de CRI, tem um imóvel como garantia. Então tem um prédio na Faria Lima, tem um galpão logístico como garantia, e ele fica com isso. Pô, se tem uma garantia real, a operação é boa. Legal. E aí ele vem para o Fiagro, e a grande maioria das operações do Fiagro não tem garantia real. Então fala para a gente, né, para dar até segurança também, como é que é essa dinâmica no CRA, como que é diferente, né, a ideia de garantia dentro do agronegócio? Legal. Primeira curiosidade, assim, por que não tem muito garantia real? Porque a garantia real está tomada pelo Banco do Brasil. Quem tem dinheiro subsidiado, plano safra, né? Quem tem plano safra, o cara fala assim, olha, maravilha, eu te empresto. Qual o juro? 7. O que precisa de garantia? A melhor que tem, garantia real. É isso. Essa é a realidade. É isso, essa é a realidade do cru, assim, tá lá, entendeu? Mas esse modelo, assim, por isso que esse trabalho, por exemplo, que a gente tem aqui com a Boa Safra, né, que eu gosto bastante. Tem o CRA emitido, né, pela securitizadora, né, mas com os recebíveis, né, com várias CPRs cedidas pela Boa Safra, e a Boa Safra vai fazendo a revolvência desse lastro, ou seja, as CPRs vão vencendo, ela vai recebendo, ela vai colocando mais CPRs dentro do fundo, garantindo essa revolvência. No nosso caso, além dela pagar, né, ela vende a prazo para o produtor, pega a CPR, mas ela paga o juro mensal. Então, esse juro mensal já é a garantia, já é um pedaço da garantia, né? Então, durante 12 meses ele está pagando, você tem um pedação de garantia de inadimplência. Além de tudo, ela tem uma carta fiança de 10% no nosso caso. Então, assim, as gestoras estão procurando o caminho exatamente para ampliar a segurança. Por que a gente foi nesse início com a Boa Safra? Empresa listada, bolsa, empresa auditada por ser listada, empresa com conselheiro independente. Então, assim, existe outras garantias, né, indiretas, que dá para analisar, né, que dá para você ver e ter maior segurança de fazer. Eu conheço as empresas que estão aí dentro, assim, eu vou dar um Google aqui, eu pego a carteira e dou um Google, assim, eu consigo analisar quem está lá dentro, né, tem um bom histórico, então dá para pesquisar um pouco, sim, mas é um desafio de verdade, assim, eu acho que a garantia real, no caso dos fundos de agronegócio, não vão ficar nos fundos de agro na maioria das operações. Pode ser que uma outra tenha. A gente olha, inclusive, coisas desse tipo, sabe? Para o SNAG, a gente olha operações que são garantia real, mas na maioria das vezes as operações de garantia real estão no plano safra. Não, é isso. E acho que cabe ao investidor entender a dinâmica, né?
ele está saindo de um segmento que é o imobiliário, que é a questão da garantia real, faz muito sentido, e você avaliar e ter uma garantia real, de repente, de um prédio na Faria Lima é uma coisa. Agora, você ter uma fazenda lá em Roraima é outra coisa, sabe? De repente, você olha a garantia real e você fala, pô, estou mais seguro aqui. Mas e a liquidez dessa garantia? E essa fazenda, como é que é a operação nela? Então, tem tudo isso. Bernardo, e se isso fosse suficiente, assim, eu acho que tem mais coisas, é isso que a gente está conversando, assim, é mais coisas do que uma simples análise de garantia real, não. Alguém aqui acha, sinceramente, que é razoável acreditar que um juiz, numa cidade, em qualquer interior do Brasil, vai dar profundo em primeira instância? Sim, eu acho, sinceramente, vamos trabalhar com verdades, assim, sabe? Assim, não é razoável imaginar isso, assim. Em segunda instância, em terceira instância, ter. Assim, então, assim, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, toda garantia real não vale nada. Longe disso, assim. Mas eu estou provocando, né, que existem outras formas de analisar garantias e não pode ser uma análise simplista, só ter garantia real, está resolvido, que não necessariamente é verdade, entendeu? Exato. Além da liquidez que você falou. E recentemente a gente teve um caso desse, né, de um fundo imobiliário voltado para o agro, teve ali problema para acessar a terra, até problema cartoral, enfim, o Brasil tem esse problema ainda, né? E, cara, eu queria falar com você dos Fiagro ativos reais, né? Eu dei esse nome, eu acho que a gente vai até encontrar um nome melhor, mas eu falo ativos reais porque, de repente, o pessoal fala Fiagro de terra. Mas o Fiagro, né, ativos reais, imobiliário, de fato, ele pode ser muito mais que isso. Pode ter ativo logístico, pode ter retroárea, terminal de transbordo, enfim, pode ter um monte de imóveis ali dentro. Como é que você vê o futuro, né, desses Fiagro aí voltado aí para imóveis? Olha, eu sou animadaço com esse negócio. Assim. Tem um trabalho de formação de mercado mesmo, aí do lado do investidor, porque, né, vamos pegar o caso de fazendas, né? Sabe quanto que é o mercado? Quanto que valem as fazendas brasileiras? Vale de 6 a 8 trilhões de reais. É um número, assim, imaginável, né? Assim, 6 a 8 trilhões é dinheiro em qualquer lugar do mundo, né? É $1 trilhão, $1,5 trilhão de dólar. Dinheiro em qualquer lugar do mundo. E nós temos algumas oportunidades. Acho que a gente tem uma oportunidade na questão da sucessão das famílias. Exemplo. O pai era dono da fazenda, tem 5 filhos. 3 foram fazer... Pegar um exemplo que as pessoas geralmente dão. Assim, foram fazer medicina e vieram morar em São Paulo, foram morar em Goiânia, foram morar em Brasília, não querem nada, não tem vocação para a terra. 2 ficaram. Como a gente consegue resolver esse problema da sucessão? E não dá para vender 60... Assim, dá para vender? Dá, mas não é vender 60% da fazenda. Pô, integraliza a fazenda toda dentro de um Fiagro, vendo 60% das cotas, quem ficou para trabalhar na fazenda arrenda essa fazenda. Então, estou dando um exemplo simples, assim, mas isso pode ser ter mais flexibilidade do que eu estou trazendo. É um caminho. Outro caminho é para terra para estrangeiro. Né? Estrangeiro não pode comprar terra no Brasil. Então, a resolução da AGU. Mas o dono do fundo, o registro no cartório é do CNPJ do fundo. Então, o estrangeiro é cotista do fundo. Ele não, sabe? Quando você vai no cartório, você não vê o dono, o cotista estrangeiro lá no registro. Você vê o fundo registrado em cartório. Acho que tem uma oportunidade. Isso tem uma oportunidade, Bernardo, nós temos 80 milhões de hectares com terra degradada no Brasil. O que é terra degradada? Assim, a terra já antropizada, né? Já sem mata, mas sem produtividade, antropizada. Então, imagina só, se entrar o dinheiro do mercado de capitais, de qualquer um dos mais de 100 colegas que estão nos assistindo, para ajudar a resolver essa questão de terra produtiva no Brasil, sabe, tem uma oportunidade enorme. Então, assim, eu acho que esse mercado vai bombar nos próximos anos. E o crédito, ele é maior do que o mercado de crédito. Por exemplo, por que ele não andou na frente? Porque a dor não é maior na terra. A dor é maior no crédito. Então, por isso que o crédito acelerou mais do que o mercado de terra. Mas a gente vai ver cada vez mais, tem um fundo, né, da 0,51 já feito, e tem coisas para acontecer nas próximas semanas aí também da
outros fundos que a gente sabe de mercado que vão vir a mercado. Qual a dificuldade? O rendimento, né? O cara vai receber aí 6% ao ano, 5% ao ano, 7% ao ano. Quem olha só para o yield anual, não é um bom negócio. Mas aí se eu coloco o yield de 5%, 6% mais a valorização imobiliária, sabe? Assim, eu vou ter uma TIR de 18%, vou ter uma TIR de 20% lá na frente. E lembrando que é o seguinte, que quando eu vou montar eu tenho empresa uma montadora de carro. Como é que eu faço para aumentar a produção? Eu monto uma outra montadora de carro, né? Eu tenho uma fábrica de remédio. Como é que eu resolvo isso? Eu monto uma outra fábrica de remédio do lado, ou em outra cidade. Eu tenho terra. A terra acabou. Como é que eu faço? Não tem jeito. Assim, você não vai... terra é um recurso finito. Limitado. Né? Limitado. Você não vai fazer, eu vou entrar para a Amazônia, agora eu vou desmatando. Não existe essa possibilidade, né? A não ser no ponto de vista criminal, né? É outra lógica. Então, o que tem de ativo disponível está dado. Está dado no Código Florestal, está lá dado nos carros que estão registrados. Então, como é que vai ser o futuro, Bernardo? Então, eu tenho que... Então, por isso que a valorização de terra é sensacional. Eu vou comparar com galpão, né? Eu comparei com montadora, talvez esteja longe. Faltou galpão. O que eu faço? Faço outro galpão. Faço outro setor, gente. Mas terra, faltou terra. Eu faço outra terra, você não faz outra terra. Os ativos estão dados. Então, por isso que essa valorização no longo prazo, né? É por isso que o fundador da Microsoft tem comprado tanta terra lá nos Estados Unidos, porque é um ativo que é limitado. Assim, já está dado que existe você não vai falar... não, vai ter agricultura vertical, vai fazer 10 andares. Assim, mas quanto... eu tenho um sol que trabalha de graça. Aí eu vou fazer 10 andares, eu vou precisar comprar energia. Isso é competitivo, entendeu? Exato. Qual o custo? Alface, mas isso é competitivo para soja, para milho, não é nunca, entendeu? Não, e você citou, né, o fundo da 051 lá, o FZDA11, a gente já fez live com o gestor também, e exatamente isso que você falou, né? Por que eu não vou trazer o fundo para investidor geral? O gestor falando, olha, o rendimento desse fundo aqui é 6% ao ano. A gente fez o arrendamento lá com a SLC para operar, uma fazenda no Maranhão, mas como que eu vou trazer retorno de fato para o meu investidor? Nessa valorização de terra. Eles fizeram um contrato 12 anos lá de arrendamento e ele já falou, durante esse período eu vou fazer a alienação dessa terra para fazer essa TIR, realmente para sair, né, do investimento com 18, 20, 25%. É essa busca e provavelmente a gente vai ver outros fiados vindo aí com essa expectativa, né, vindo realmente trabalhar com terra ou com imóveis logísticos. A gente já tem alguns fundos imobiliários voltados para algum negócio que tem imóveis logísticos. O próprio Snag 11 também tem ali centro de beneficiamento. Então, falando já em Snag, queria falar contigo disso aí. 150 milhões captados, fundo dobrando de tamanho, sorriso no rosto de todo mundo aí da Suno. Fala para a gente um pouquinho aí da perspectiva do Snag. Até alguém estava perguntando aqui para a gente, né? Olha o Kaique falando aqui. Quais as expectativas do Snag para 2023? Fala aí para a gente. Legal. Assim, foi super sucesso, né? Teve uma demanda maior do que a oferta. Arrebentou, assim. Acho que é um pouco do trabalho que vem sendo feito, né? Assim, acho que primeiro o trabalho do próprio Suno, né? O histórico não sei se eu te falei, assim, eu conheci a Suno sendo assinante da Suno, né? Há 3 anos atrás, quando eu decidi entrar nesse mundo de investimento, não trabalhando, mas como um pequeno investidor, eu comecei a assinar. Assim, acho que tem todo esse histórico da Suno, de credibilidade. Vem e acopla nesse chassi que eu chamo a experiência do Vitor e do time que conhece muito o mercado, e com uma tese muito clara, assim, sabe, vamos estar com mais segurança, esse setor está bombando, isso vai crescer muito no Brasil, mas vamos fazer com segurança. Assim, a gente quer ser o melhor Fiagro em 5, 6 anos. A gente não quer ser o melhor Fiagro em 6 meses, né? Então, assim, tem um histórico, já é o 5º fundo com mais cotista do mercado, os 2 recordes de liquidez diário no IPO e depois em outubro, tem um dia com 8, 9, quase 10 milhões de liquidez, já é do Snag, e foi fruto desse, vamos chamar assim,
dessa mistura, né, desses históricos aí, que pega a história da Suna, do Thiago, do Vitor, do time, a história da Boa Safra, que teve esse sucesso. Então, a perspectiva desse ano é continuar crescendo. Assim, não acredito que o fundo chegue a R$1 bilhão, mas a gente vai beliscar, tem chance de crescer, assim. Não beliscar com 990, assim, mas assim, vai mirar, eu acho que a palavra talvez seja a melhor expressão. A gente vai mirar, chegar, a gente acho que consegue por vários motivos, né? Acho que consegue pelo CDI, vai estar alto no Brasil, pelo que representa o agro, pela possibilidade de quem está investindo em FIAGRO está meio que dolarizando também a sua carteira, né? Porque preço de soja internacional, preço de soja é dólar, preço de milho é dólar, preço de algodão é dólar, preço de café é dólar, preço de celulose é dólar, preço de açúcar é dólar, preço de álcool não é muito dólar, mas petróleo é dólar e petróleo que define preço de álcool. Assim. Então, você meio que dolariza a sua carteira. Então, a gente está muito animado, a gente fez mais uma aquisição, né, de um CRA da Boa Safra, com um monte de CPR embaixo. Então, a gente cresceu, diversificou o número de devedores indiretos com essas CPRs, e a perspectiva do ano é continuar crescendo, e principalmente também, naquela lógica que eu falei antes, né, diversificando também os CRAs, diversificando os tomadores desse crédito. A gente está super animado, assim, acho que vai ser um ano bem legal para o SNAG, e já ser o fundo, né, o quinto fundo com o maior número de cotistas. Eu acho que, mesmo sendo um fundo high grade, sabe, assim, acho que representa um pouco dessa confiança que o cotista, que o investidor tem tido na estratégia que foi divulgada, e própria confiança no próprio setor, né? Não, show de bola. E para não te atrasar também aqui, para não cansar demais o pessoal que está com a gente, 2 perguntinhas rápidas, mas que eu sei que você recebe demais, eu recebo demais. Primeira delas, perspectiva para o agro, né? Perspectiva para o FIAGRO com o novo governo. Acho que é importante a gente travar. Demorou um pouquinho aí para a gente ter o anúncio, né, do ministro da Agricultura, aí veio o ministro Carlos Fávaro, que é alguém que tem histórico no agro, que trabalhou também pela lei do FIAGRO no Senado. Então, qual que é a sua visão, qual que é a sua expectativa aí para o Lula 3, né? A minha opinião, eu sempre fiz questão de dar desde o início, e nesse mundo polarizado, uns me amam, outros me odeiam com a minha resposta. Assim. Eu acho que não muda absolutamente nada. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, os ministros da Agricultura têm o mesmo perfil. Nós tivemos 13 ministros da Agricultura desde o governo Fernando Henrique Cardoso. E o ministro Fávaro, quando esteve na Globo News falando, ele falou coisa muito parecida com o que eu estou falando. Então, a gente pega lá, desde o Turra, do Pratini de Moraes, depois do Roberto Rodrigues no governo Lula, depois do Toninho Andrade, eu estou pulando alguns, Cátia Abreu, a ministra, agora no governo Bolsonaro. A gente tem o mesmo perfil. A ministra Tereza no governo Bolsonaro, depois o ministro Marcos Monte no finalzinho, que é um ex-deputado federal brilhante ali do Triângulo Mineiro em Minas, e agora o ministro Fávaro, tem o mesmo perfil. Além disso, e por que tem o mesmo perfil? Porque nós temos um seguro no agro. E o maior seguro que a gente tem no agro se chama Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior frente do Congresso Nacional, feita de congressistas, deputados, senadores de todos os setores, né, da esquerda, do centro, da direita. Não é de hoje, a vida inteira. Então, assim, desde quando foi fundada a Frente Parlamentar, esse é o nosso maior seguro. Então, não passa no Congresso Nacional nada que vá prejudicar. Tem risco? Sim, eu acho que o risco é minimizado, e as pessoas... Tem coisas que eu acho que o Brasil podia... assim, o que o setor fez, sabe? A relevância que o setor tem, eu não acredito que ninguém vá criar confusão com o setor. E se a gente olhar o primeiro-ministro do governo Lula I, o ministro Roberto Rodrigues, foi ele que criou as bases, foi ele que criou o CRA. Então, assim, quem criou CRA, LCA, CDCA foi o governo Lula. E tudo que eu falo isso dá briga, né? Porque quando eu falo
quando você fala de política, quando você fala de uma coisa, o cara fala, se você é de um lado. Aí eu falo outra coisa, não, agora você é do outro lado. Estou fazendo análise fria, então não acredito, não vejo risco nenhum para o nosso setor. O que eu vejo é que o setor vai continuar desenvolvendo. E para finalizar, Bernardo, tem uma questão assim, o Ministério da Agricultura cada vez mais tem um papel menos relevante no agronegócio brasileiro. Se a gente pegar todas as políticas que impactam o agro, vamos lá, política fiscal, impacta o agro, impacta o safra, é Ministério da Fazenda. Política monetária, é Banco Central. Política cambial, muito Banco Central, que fica vendendo, comprando dólar. Política comercial, Ministério das Relações Internacionais, com o produtor, com as associações de classe do setor e um pouco o Ministério da Agricultura. Qual é a política, eu estou dizendo, que é exclusiva do Ministério da Agricultura? É a política sanitária. Essa é a grande força. E ainda tem pasta do Ministério do Meio Ambiente, que é super importante, um ótimo diálogo das pastas. Tem também a questão dos povos originários, tudo isso, né? São várias frentes que envolvem o agronegócio, né? É isso, eu acho. Então, a política, o Ministério da Agricultura não tem... ele é o líder, mas ele não é soberano, assim, sabe? Esse poder, a pesquisa agropecuária no Brasil, há muitos anos, as pessoas, todo mundo tem... Eu adoro a Embrapa, respeito a Embrapa, muitos amigos da Embrapa falam de Embrapa como se a pesquisa do Brasil fosse só da Embrapa, e não é. As universidades públicas brasileiras têm um papel fundamental. Exalc, Viçosa, Lavras, papel fundamental. As indústrias têm um papel fundamental na pesquisa. As grandes indústrias, Bayer, Syngenta, você pega o material genético, por exemplo, da soja da Boa Safra, que eu acho que uma base hoje importante é a Syngenta. As empresas estaduais, lá no Espírito Santo, chama Incapé, as empresas estaduais de pesquisa. Nós temos lá no Espírito Santo mais de 300 pesquisadores. Ninguém sabe disso, Bernardo. Sabe? Tassiano, até para complementar você, puxar aqui um pouco de sardinha, né? Minha irmã é doutora em biotecnologia, trabalha na Fundecitrus, que é uma fundação privada que está voltada aí há 30 anos para tentar achar formas de lidar com greening na citricultura. Então, a gente sabe que não é só a Embrapa, né? Acaba divulgando só o nome da Embrapa, mas você tem toda a razão. Isso. E o que eu quero mostrar com todos esses últimos exemplos, assim, que o setor, por isso o crescimento está contratado, né? Por que o crescimento está contratado? Porque até 2050 nós precisamos de 2 bilhões de pessoas vão nascer e 1 bilhão passa fome. Nós precisamos produzir alimento para 3 bilhões de pessoas. E como a gente falou antes, você não vai produzir ativo novo, você não vai produzir soja no Sol, em Marte. Você não vai fazer 10 andares para produzir soja, você não consegue fazer isso. O crescimento está contratado do setor e nós temos um seguro, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária. Assim. E além da frente, eu queria fazer justiça aqui com o vice-presidente. Assim, eu tenho enorme respeito pelo Geraldo Alckmin, e é um cara que sempre teve um ótimo diálogo de respeito com o setor. Então, assim, e se mudar, e se voltar o Bolsonaro, que é 4 anos, não vai mudar nada de novo, assim, vai não parecer que eu estou com um lado falando de política, entendeu? Porque essas condições estão dadas. Assim. Exato. E para fechar, realmente, para te liberar, cara, obrigado demais aqui por esse papo. Eu tenho certeza que você recebe essa. Essa aqui, e o investidor que está aqui, ele está com essa pulguinha atrás da orelha. Ah, se o CDI começar a cair. Ah, o rendimento do Fiagro vai cair. E aí, o Fiagro continua atrativo com a Selic caindo? Olha, é simples responder. Nos últimos 22 anos, eu não fiz... por que 22? Porque eu só fiz 22, 2000 para cá. Eu não olhei de 30 anos. Nos últimos 22 anos, apenas 2 anos IPCA foi mais alto que o CDI. Sempre o CDI foi mais alto. Então, comparado com... vai ser sempre um bom investimento. Você está torcendo que suba? Eu já falei, não quero que suba. Acho que é ruim para a economia brasileira. Então, e quando você olha quem que projeta Selic no Brasil, uma forma boa de analisar é o Boletim Focus, que cai toda segunda-feira. O Boletim Focus aponta o quê? Para Selic alta, consequentemente CDI alta neste ano e em 2024. É possível que aconteça? Porque assim, eu não estou vendo o governo com desejo de reduzir gasto. Então, sendo expansionista, com política sem a questão fiscal resolvida,
a política monetária, o Banco Central não dá conta de segurar a Selic baixa. Assim. Então, acho que a perspectiva é muito boa de CDI, mas volto a dizer, não volta nunca ao patamar de, não acredito, 2%, 4% num governo que quer aumentar o gasto público, né, como o atual governo, mas também eu torço, sinceramente, assim, de fundo do meu coração, que a gente não tenha a Selic mais alta, por mais que no curto prazo o investidor fala, pô, aumentar o rendimento é melhor para todo mundo, assim, para todo mundo que recebe. Para quem paga é um problemaço, assim, para a economia brasileira isso pode ser ruim, assim, eu também não torço que a gente exploda de ter rendimento, porque eu acho que não é saudável para a economia brasileira e no médio prazo isso vira um problema para a gente. Tassiano, muito obrigado por esse bate-papo, queria realmente te agradecer demais, foi muito leve, muito gostoso, acho que a gente trouxe muita resposta para o investidor, espero que tenha ajudado você, investidor, realmente. Cara, obrigado demais. Muito obrigado a Suno pela oportunidade também, foi muito legal estar aqui com vocês. E essas 88, 89, 90 pessoas que ficaram até o finalzinho aí com a gente, obrigado de coração. Manda e-mail para a Suno lá, manda no Instagram para eu voltar aqui que a gente fala mais de Fiagro, se Deus quiser. Tassiano, finaliza aí. Beleza, obrigado a todos que fizeram a gentileza, né, numa quarta-feira à noite, está até agora aqui dialogando. E parabéns, viu, Bernardo? Parabéns pelo seu trabalho, que continue aí por muitos anos levando informação de qualidade para o cotista. Obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, pessoal, grande abraço.